Declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Saulo Noronha para a leitura do texto bíblico. Bom dia a todos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Amém. Uma palavra ao secretário para a leitura do expediente. Segunda sessão legislativa ordinária. A segunda sessão legislativa em 10 de junho de 2014. Atas. Da 14ª sessão legislativa de 29 de maio de 2014. Da 13ª sessão legislativa realizada em 29 de maio de 2014. Da 41ª sessão legislativa ordinária em 5 de junho de 2014. Da 38ª sessão ordinária realizada em 29 de julho de 2014. E da 6ª sessão solene realizada em 5 de junho de 2014. Correspondência do governador do estado e do reitor da UEPB, convidando para a abertura do MAP, Museu de Arte Popular da Paraíba, no dia 10 de junho, às 18 horas, Sul de Velho. Hoje, inauguração hoje dos Três Pandeiros. É reinauguração, né? Campina Grande tem essa mania de inaugurar, reinaugurar e inaugurar de novo. Correspondência, comunicados de números. São vários números, que eu não vou ler os números, que os vereadores podem vir ler aqui, são bem 20 números, do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos. Está aqui a exposição dos vereadores, o número dos ofícios. Também comunicado sentenciou Wilson Filho, deputado federal, encaminhando o livro de sua autoria, Digo Não às Drogas. Aí, vereador Olímpio, muito bom esse livro, viu? Ofícios. 136 de 2014, do senhor Jorge Germano, secretário-chefe do gabinete do prefeito, encaminhando memorando 365 de 2014. Ainda, ofício 025 de 2014, do senhor José Carlos Faria de Barro, contador-geral da Secretaria de Finanças, encaminhando balancetes gerenciais do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Campina Grande, correspondente ao mês de abril do corrente ano. 062, 2014, sentenció Romero Rodrigues, prefeito de Campina, encaminhando exemplar dos balanços gerais da administração direta do município referente ao exercício econômico financeiro. Vai lá, já vai. Eu já vou. Ofícios. 060, 2014, do senhor Gustavo Maurício Filgueira Nogueira, diretor-presidente da Urbema, encaminhando exemplar dos balanços gerais também da Urbema, referente ao exercício econômico financeiro de 2013. Vereador Olímpio, tem um livro em cima do... Assegurando direto aí, vereador. É a bolsa do vereador aí. É sim, muito bem. Pronto. Agora resolveu. Fosse uma multa, né, vereador? 011 2014, do senhor Paulo Porto Carvalho Júnior, coordenador executivo do PROCON, convidando a participar da audiência pública no dia 10 de junho, às 10 horas na sede do órgão. Projeto de resolução
015 de 2014, de autoria do vereador Rodrigo Ramos, cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Campina Grande e da outras providências. Acho que já tem. Eu acho que já tem essa ouvidoria. 017, resolução 017 de 2014, do vereador Nelson Gomes Filho, concede medalha de mérito principal ao senhor Luiz Alberto Gonçalves de Amorim e da outras providências. Quem é esse? Luiz Alberto? Luiz Alberto Leite? Já dei faz tempo, meu menino. Não é Amorim não, já dei faz. Alberto Leite. Projeto de lei. Chegasse atrasado. 178. Vamos lá tirar. Projeto de lei 178. De autoria do vereador Saulo Noronha. Dispõe sobre a quê? Instituição. Meu amigo, vocês... o computador deu uma doidice aqui. Da feira anual de troca de livros no município de Campina Grande da Providência. Tem. 179, já teve vereador Saulo Noronha, dispõe sobre a realização de forma anual e gratuita de exames de sangue para detecção de colesterol e diabetes em todos os estudantes da rede municipal de ensino de Campina Grande da Providência. 180, 2014. De autoria do vereador Rodrigo Ramos, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de ônibus concessionária no município de Campina Grande a expor de forma visível ao usuário o ano de fabricação do seu veículo das providências. 181 de 2014, a autoria do vereador Miguel Rodrigues, dispõe sobre a instituição do programa psicopedagógico na rede municipal pública de ensino do município de Campina Grande da Providência. 182 de 2014, da autoria do vereador Miguel Rodrigues, que dispõe sobre a instituição do programa de prevenção e tratamento da obesidade infanto-juvenil nas instituições de ensino público e privado de Campina Grande e outras providências. Lido, senhor presidente. Senhor presidente, expediente. antes de Vossa Excelência iniciar o pequeno expediente, eu gostaria que Vossa Excelência, queria pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio pela a morte do grande cordelista, conhecidíssimo Campina Grande, historiador, uma pessoa fabulosa, querida de Campina Grande, não era só conhecido, não era só um cordelista, mas uma pessoa muito querida, amada por todos, conhecida por todos, um expoente, um ícone de nossa cidade, que era o nosso cordelista e poeta Manuel Monteiro. Eu até esqueci. Manuel Monteiro. A cidade, no maior São João do mundo, ficou muito triste com a perda do grande amigo de Campina Grande, Manuel Monteiro. Um minuto de silêncio. Abrindo pequeno expediente, não havendo nenhum vereador inscrito em pequeno expediente, abre o grande expediente pela inscrição vereador Novar Correia Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos da galeria, jornalistas e radialistas presentes, capitaneado por Simone Alves, aliás, Simone Duarte, Alves sou eu. Simone Duarte, que abrilhanta a casa como a única jornalista do sexo feminino que está agora, nesse momento, na galeria. Valdir, Silvio. Enfim, senhor presidente, a semana passada, aliás, há mais de uma semana, Simone, eu dei entrada aqui num requerimento pedindo para que os vereadores, ou seja, essa Casa Legislativa, discutisse as demissões que houveram dos prestadores de serviço do Estado que tinham mais de 12 anos de serviço prestados. Na verdade, o que eu queria chegar, onde eu queria chegar, o foco da questão era para quem tinha 18 ou 20 anos de serviços prestados. E olha que tinha muita gente. Ainda ontem eu prestei uma entrevista numa rádio em João Pessoa e durante a entrevista algumas pessoas ligaram para dizer isso. Para dizer que trabalhavam há 18 anos, por exemplo, e que foram demitidos. Ou outra ligou em off, dizendo que trabalhava há 20 anos em João Pessoa, não era em Campina Grande, e que foi demitida como se fosse um saco plástico ou um copo de água. E aí, durante a votação desse requerimento, senhores vereadores, eu queria que Vossas Excelências prestassem bem atenção nisso, foi pedido vistas pelo vereador Ivan Batista, o que, claro, o regimento da casa, era isso que eu ia pedir a Vossa Excelência agora. O que o regimento desta casa, ele dá direito ou faculta a qualquer vereador a fazer isso. O pedido de vista é votado no plenário da casa e se assim ele for aprovado, claro, o requerimento vai para as mãos do vereador e ele analisa este requerimento para na sessão posterior que houver votação de requerimento, esse requerimento entrar em pauta e por fim a sua votação. Pois bem, senhores vereadores, o colega Ivan Batista acaba de me dizer, Murilo, nesse momento, de que o requerimento já foi dado vistas. O vereador já analisou o requerimento e que está liberado para que a gente possa fazer a votação. Eu peço atenção aos senhores, se por um acaso hoje nós conseguirmos que haja alguma votação de requerimento, e seguramente haverá votação de requerimento até o recesso, nós usamos aquele termo que eu criticava desde o meu primeiro momento de mandato aqui na casa, a história das casas legislativas do Brasil, dizer vamos limpar a pauta. A pauta precisava sim estar limpa sempre, porque nós estamos aqui, e esta casa, depois de 2 meses que eu estou nela, vejo que a casa é assídua, tem as sessões, sempre existem as votações, os vereadores sempre estão aqui, desde o primeiro que chega no primeiro horário, o vereador professor Miguel Rodrigues, até outros vereadores que chegam aqui até um pouco atrasados, mas estão sempre aqui fazendo as sessões. Nunca essa casa tem 1 ou 2 vereadores, sempre tem muitos vereadores como estão agora. Então por isso que eu peço aos vereadores atenção especial neste requerimento, para que a gente, quando houver votação, e se houver votação hoje, Carlos Souza, que essa votação seja em prol do povo, em prol das pessoas que foram demitidas, para que nós coloquemos todas elas aí no plenário, nas galerias dessa casa, e podemos, todos nós, discutir, entender com o Ministério Público, com as pessoas dos setores do governo, enfim, todos nós tomarmos uma posição e acharmos, de repente, um denominador comum em relação a essas demissões. Vossa Excelência quer uma parte? Vossa Excelência está de parabéns em trazer para esta casa um problema que está afetando centenas de trabalhadores, centenas de pais de famílias que acreditaram em ter um emprego que garantia o sustento da sua família. Nunca visto, nesses últimos 20 anos, em Campina Grande, uma ação governamental predatória do ponto de vista político-administrativo, como nós estamos vendo agora. Dizem, todo governante demite e exonera
servidores, prestadores de serviço de governos anteriores. Mas eu nunca vi nesta cidade nenhum governante em nível de município de Campina Grande e nem em nível de estado demitir prestadores de serviço com 20 anos de serviço prestado. Um servidor que presta serviço a um órgão do estado ou da prefeitura ou da União durante 20 anos, mais de 20 anos, ele já faz parte do patrimônio daquele ente da federação. Tanto que o prefeito Romero Rodrigues, ao assumir a prefeitura, determinou que nenhum prestador de serviço que tivesse a partir de 10 anos fosse demitido. O prefeito Romero Rodrigues está de parabéns pela uma ação democrática e humanizada e humanitária, e dizer que o vereador Tovar Corrêa está de parabéns e tem o apoio deste vereador que vos fala aqui nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Olha, é uma coisa que a sociedade, vereador Olímpio, e nós discutíamos muito isso, Vossa Excelência há de comungar, ela muda, naturalmente. Veja que nos anos 30 ou nos anos 40, as leis, as normas do nosso Estado não eram as mesmas que existem hoje. Para isso existem os vereadores, os legisladores do Estado, do governo federal, que são os senadores e deputados federais, e dos municípios, que são os vereadores, para que eles acompanhem as mudanças que a sociedade elas acontecem naturalmente, e aí tentem colocar, positivar, vamos dizer assim, no ordenamento jurídico, ou seja, provocar as leis do município através dessa Casa Legislativa. Este é um problema social. Nós sabemos que a nossa Constituição, ela é clara e ela diz que nenhum prestador de serviço ele haverá de ser efetivado. Só entrará no governo, aliás, no serviço público brasileiro através de concurso. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. E o que é que este vereador discute aqui no plenário? O que eu estou discutindo é, nós estamos ainda numa transição. Existem algumas pessoas, prestadores de serviço, que entraram nos anos 90. E houve sim uma omissão do governo municipal, ou do governo estadual, ou do governo federal, que essas pessoas permaneceram, passaram 5, depois 10, depois 15, depois 20, e já com 25 anos de serviços prestados. Se houve, ou se há esse problema, e há essa omissão do Estado, nós precisamos debater esse assunto, discutir aqui dentro dessa casa, para que a partir das novas gerações isso não aconteça. E tenham certeza disso. Tenham certeza que, de certa forma, o Ministério Público vem afunilando, os tribunais de contas também, pedindo e estimulando o concurso público, e haverá uma hora de que não entrará mais no serviço público quem não for concursado. Mas essa hora ainda não chegou. Vereador Tovar. Existem. Se permitir. Vou finalizar agora, presidente. E existem vários servidores no estado da Paraíba e em outros estados também, que fazem 20 anos ou 25 anos de serviço prestado e que estão sendo descartados agora, jogados fora. Esse assunto é que eu quero debater aqui. Com muita calma, com muita sutileza, mas é inadmissível que o governo do estado, o governador Ricardo Coutinho, demita 100 ou 200 servidores que tenham 25 anos de estado e já com 60 anos de idade. Então, senhor presidente, eram só minhas palavras hoje, está esclarecido o pedido de vista do vereador Ivan Batista. Vereador Tovar, na verdade, seu tempo não tinha nem encerrado. Na verdade, tinha solicitado uma parte. De toda forma, senhor presidente, eu já finalizei, mas está concedida Obrigado, vereador. a parte. Eu acho que isso aí foi discutido naquele dia em que o vereador Ivan Batista pediu vista. Eu só não acho oportuno, e vou voltar a discutir quando o requerimento voltar em pauta, como eu lhe disse naquele dia, a questão do tempo em que estamos, do período eleitoral que estamos para entrar em tal discussão. Eu acho que o governador Ricardo Coutinho tem o seu modo de trabalhar, eu acho que tem a forma que o Ministério Público vem dando uma pressão muito grande em torno dessas questões dos prestadores de serviço. Logicamente, existem casos pontuais que eu acho que também sou contra. Eu acho que quem tem 20 anos de Estado, se é para ficar alguns prestadores, que não ficassem esses que têm um tempo enorme de Estado. Mas o que eu acho interessante, Tovar, é que essas demissões não ocorreram somente agora. Quando o seu partido, o PSDB, era coligado com o PSB a nível estadual, também ocorriam essas demissões. Ocorriam essas questões no governo do Estado, ocorreu em outros governos, ocorreu em governos municipais, e esse fato nunca foi interessante para entrar em tema.
Você vai dizer, pode até dizer que não, é porque estava como secretário, como não sei o quê, mas até no seu outro mandato, no mandato anterior ao seu, em que você era vereador. Então eu acho que o período em que nós estamos, um período pré-eleitoral, um período já de convenções, que já esse período já autoriza até a se fazer convenções no mês de junho, eu acho que não tem nada de interessante, não tem o que acrescentar nessa casa ou na política de Campina Grande trazer esse tema à tona, porque eu acho que é um tema que influi todos os governos, os três postulantes ao governo estadual passaram por problemas parecidos com esses também, e eu acho que o meu questionamento e a minha dúvida e a dúvida de alguns vereadores desta casa, no primeiro dia que veio esse requerimento em pauta era isso: se o senhor se propor a essa discussão ocorrer após o período eleitoral, não teremos nenhum problema em aprovar o seu requerimento e marcar a sessão para após esse período eleitoral, para poder não ter vantagem eleitoreira desse assunto. É só o que eu estou pedindo, eu acho que é uma opinião de alguns vereadores dessa casa. Obrigado, vereador Tovar. Obrigado pelo aparte, o tempo acabou Só para finalizar e repor de certa forma a verdade, no ano de 2011, o meu partido era vice-governador do estado da Paraíba, através do governador Rômulo Gouveia. Eu era vereador aqui já nessa casa, houveram as demissões e eu fiz uma sessão nesta casa sobre justamente quem tinha 15, 16 ou 20 anos e foram demitidos. Ou seja, só para repor a verdade, eu não estou trazendo essa discussão nesse momento, Excelência, não. me permite uma parte? Claro, claro. Eu gostaria de saber do presidente se esse requerimento já está sendo discutido. Para ele ser discutido era para... Não, estamos no grande expediente e ele está concedendo uma parte. O tempo mas já dele está não- vendo o posicionamento, acredito. Não, mas é porque Não, o não. tema está em discussão, vereador Ivan, Isso. e ele me concedeu uma parte, eu expus minha tela, E não há problema regimental de no grande expediente eu trazer esse assunto à tona. Não, Não, precisa estar no qualquer- requerimento, de qualquer forma assunto. alguma. Então, Mas, só enfim, para concluir, só vereador, para o tempo repor acabou. isso, eu acabei agora, só para repor que eu fiz sim no ano de 2011 uma sessão relativa a isso, trouxe os servidores aqui para essa casa e não estou fazendo agora justamente porque houve um rompimento entre o PSDB e o PSB. Já fiz quando eles eram aliados, ou seja, quando nós éramos aliados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tovar. Pela inscrição do grande expediente, está indo o vereador Napoleão. Senhor presidente, em nome de quem eu saúdo os demais vereadores, parlamentares aqui presentes, cidadãos que comparecem a esta casa, profissionais da imprensa, assessores, funcionários da Casa Félix Araújo, internautas mundo afora. Queria também registrar o sentimento de tristeza pela perda do cordelista Manuel Monteiro. Concordo que Campina perde, a Paraíba perde, o Brasil perde. Um grande expoente da poesia que nos deixa no momento em que celebramos o maior São João do mundo. Olha, a respeito do requerimento do vereador Tovar Correia Lima, eu votarei a favor, obviamente, desde que a gente inclua nessa discussão as demissões patrocinadas pelo governo Romero Rodrigues, né? Nós temos o maior interesse de discutir esse assunto e votarei a favor do requerimento, desde que a gente não queira transformar isso numa picuinha política, desde que a gente não queira deixar de exercer a nossa função, a nossa atribuição como parlamento mirim. Como parlamento mirim, nós não podemos saltar um degrau, deixar de discutir as inúmeras demissões patrocinadas pelo atual prefeito de Campina Grande. Então votarei a favor. Tenho muito interesse em fazer esse debate. A minha posição é pública, clara e irredutível. Sou a favor do concurso público. O ingresso no serviço público
deve se dar mediante concurso público. Aliás, já era para o governo Romero Rodrigues ter feito concurso público. Já completou 1 ano e meio. Inclusive, vereador doutor Olímpio, existia um TAC com o Ministério Público e a Secretaria de Saúde para a realização de um concurso até agosto. Estamos em meados de junho, não é? E, logicamente, que é do conhecimento de todo mundo que o governo não gosta de fazer concurso público, logicamente, porque precisa desses espaços para as suas acomodações políticas. Mas eu concordo com o vereador Tovadi que nós precisamos fazer esse debate. Eu tenho muito interesse de debater esse assunto e, se essa sessão for realizada em qualquer tempo, antes da eleição, depois da eleição, nós vamos ter uma casa muito lotada aqui, com muita gente querendo debater esse assunto. Eu acho que quem é contra essas demissões tem que ser a favor do concurso público. Quem é contra a demissão? E aí não interessa se tem 20 anos, se tem 5 anos. Eu acho que todo ato de demissão ele é um ato duro, não é? Que precisa ser repudiado. Agora, defender a demissão em um governo e se contrapor em outro é incoerência, não é? E as pessoas, elas observam muito isso. A incoerência não encontra respaldo em nenhum lugar do planeta. Mesmo no Brasil, nas pessoas mais simples. Vejam as pessoas que vivem mudando de partido, por exemplo. Comumente têm sucesso político. É porque cai no quesito incoerência. Olha o histórico das pessoas que vivem mudando de lado. Não é? Eu quero, inclusive, que esse debate seja antes da eleição. Eu não acho que a eleição deve servir de mordaça para a gente não debater. Aliás, eu acho que a eleição é um período muito fecundo para se debater, né, os equívocos dos governos. Não temo essa discussão. Inclusive, vou tentar trazer uma pessoa aqui, se a sessão foi realizada, que foi demitida grávida. E não foi no governo do PSB, não. Vou tentar trazê-la aqui se a sessão for realizada em qualquer que seja o período. Ela foi demitida grávida. Aliás, ela estava na maternidade e recebeu a notícia de que ela não mais fazia parte daquela gestão. Foi o presente que ela recebeu ainda na maternidade. E não... O que o Murilo diz, eu acho que faz sentido, é a gente não querer partidarizar o momento, que é importante, que atingiu muita gente em todas as gestões, né? Agora, de fugir do debate, a gente não tem. Eu conclamo a esta casa que apele o governo a fazer o concurso público, né? A chamar os demais membros da Guarda Municipal aprovados. Não é isso, vereador Regis? Há uma demanda reprimida da Guarda Municipal, né? Eu não vou nem entrar na outra pauta aqui, de restaurante popular fechado, essa coisa toda, a humilhante fila que eu abordei aqui na inscrição das casas, porque a temática me parece que é essa questão das demissões, né? Para a gente não atropelar os debates, né, eu vou discutir. Sou a favor da sessão, voto a favor do requerimento, desde que a gente não se acovarde de fazer o debate da instância do Parlamento Mirim. Sendo assim,
contemplativa, nós temos todo o interesse de discutir. Quem de vocês, acho que o Tovar não estava aqui, é testemunha, que nós trouxemos a esta casa 5 agentes de combate a endemias demitidos porque participaram de um ato na Praça da Bandeira. Quem mais quer fazer essa discussão somos nós. Quem mais se contrapôs a esta prática fomos nós. Essa prática é nociva. Nós precisamos defender o ingresso no serviço público mediante concurso público, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. E eu fico triste quando eu escuto alguém condenar esta prática, né? Vereador. Vou ouvi-lo. Eu escuto alguém condenar esta prática, mas não defende aquilo que é mais sagrado do ponto de vista constitucional, que é o ingresso no serviço público mediante concurso público. É isso que nós temos que fazer. Eu escuto o vereador Tovar Correia Lima. Vereador, nós estamos falando mais ou menos a mesma linha, só que eu acredito que Vossa Excelência talvez confunda o que eu subi aí à tribuna agora há pouco e o que eu já venho discutindo já por mais de uma sessão. É claro que eu acabei de defender que a entrada no serviço público tem que ser através de concurso. Está positivado isso, está na lei. Não é criação nossa, nem invenção nossa. Os prestadores de serviço também está na lei. Não é invenção nossa, nem criação nossa. Tem no estado de São Paulo, tem no estado de Ceará e tem aqui no estado da Paraíba. Às vezes, por um momento de uma catástrofe, como houve em Camará, por exemplo, essa semana eu estive lá perto, e muitas vezes por um outro motivo, mas tem os seus prestadores de serviço. O governo A, B, C, D, E e F. Isso é um problema que o Brasil vai enfrentar durante muito tempo ainda. E eu acho interessante trazermos esse debate aqui, para começarmos, apesar de ser uma casa legislativa mirim, como você fala, a menor casa legislativa, no que se diz respeito às instâncias políticas, mas eu acho interessante trazer esse debate, sim. Mas a minha discussão é de quem era prestador de serviço. Eu não estou defendendo quem contrata ou quem não contrata, o governo A, B, C, o meu governo que eu faço parte já contratou, o governo Vossa Excelência faz parte, já contratou, enfim, todos contrataram. O que eu estou defendendo aqui são os servidores que já têm 20 anos, por exemplo, de Estado, que estavam no Estado. E isso não aconteceu na Prefeitura. Aí Vossa Excelência tem que concordar com isso. Uma das primeiras declarações do prefeito Romero Rodrigues, assim que assumiu, foi essa declaração nas rádios. Ele fez uma reunião com todos os secretários dizendo: os servidores que tiverem mais de 10 anos, Romero ainda diminuiu um pouco, de serviço público, de prestadores de serviço, não vamos demitir. Não precisamos demitir de forma alguma. E lógico que isso é um ato discricionário do chefe do executivo. Ele pode ou não demitir, são prestadores de serviço e outros, como por exemplo, os cargos em comissão. É ato discricionário do próprio gestor. E ele pode ou não demitir, de acordo com uma conveniência, com a diminuição de quadro, com aumento de quadro, enfim, ou com a irresponsabilidade muitas vezes do servidor, alguma coisa dessa natureza. Ele pode ou não demitir. A minha discussão, o foco da minha discussão, não é quem tinha 4 ou 5 anos e que foi demitido. Porque isso é absolutamente natural. Você trabalha numa empresa, numa grande empresa, durante 8 anos, 9 anos, e chega um dia a empresa quer enxugar os quadros e lhe demite. Isso é natural, isso é comum. E no serviço público, em se tratando de prestadores de serviço, também é comum. O foco da questão é quem tem 20, 25 anos. Esses, na minha opinião, não deveriam ter sido demitidos. Vereador Tovar, vou finalizar agora, peço até desculpas, mas vou finalizar agora. E aí, vereador, de forma alguma eu estou falando, por exemplo, para quem tem 20 anos de Estado, de que eles se garantam no serviço público e sejam efetivados. Eu sei que isso não pode, eu sei que na lei nós não podemos fazer isso. Eu repito dizendo que isso é um problema social que está acontecendo no país e é que a gente precisa discutir. Precisa achar um ponto de convivência
para que isso não aconteça mais no futuro, para que não ocorra de repente com um amigo nosso, ou com nós mesmos. Sairemos daqui, o vereador Napoleão vai ser um prestador de serviço, Vossa Excelência não, Vossa Excelência tem doutorado, é professor, concursado, mas eu não sou concursado e você é um prestador de serviço e vou durando e me acomodo no cargo por 10, 15, 20 anos, quando eu tenho 22 anos, chega um governador qualquer e me demite. Para que isso não aconteça, eu acho que a gente precisa discutir isso aqui. É só. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tovar. Eu tenho um minuto para o vereador Miguel. O tempo de Vossa Excelência já expirou há algum tempo e aí, então, se desculpa, o vereador vereador Miguel quiser fazer a parte ao vereador Olímpio, outros, né? ou se Vossa Excelência também não se incomodar, concederei um minuto ao professor Miguel. Com certeza, será. Eu vou concluir dizendo que... E aí, vereador, de fato esse assunto é importante. No caso dos agentes de combate às endemias, eles tinham mais de 10 anos e passaram por um processo seletivo, né? Mas eu acho que, de toda forma, a discussão é válida, é importante, porque nós precisamos, de fato, corrigir essas práticas, né? Nós precisamos defender o concurso público, né? A Constituição fala de contratação sem concurso público por excepcional interesse público. Mas aí o que é exceção virou regra, lamentavelmente. O que era para ser exceção virou regra, né? E a gente tem todo esse processo de sofrimento por aqueles que perdem seu trabalho, lamentavelmente. Mas a gente vai ter oportunidade de continuar esse debate, até porque nós não vamos esgotar esse problema, nem resolvê-lo apenas em uma sessão. Eu agradeço a atenção de todos. Eu acho, essa semana que passou, quinta-feira, mais uma vez eu lembrei aqui aos companheiros de que em uma reunião no Salão Azul nós tínhamos decidido que não trataríamos de assuntos relacionados ou trazer a essa casa assuntos da política cotidiana no sentido política partidária, até porque eu era um dos mais ferozes opositor do governo, segundo a imprensa faz questão de dizer, e alguns companheiros, eu era aqueles que faziam oposição ferrenha ao governo do Estado. E aí me estranha, vereador Olímpio, puramente eu acho que o momento não é propício para discutirmos demissão. Sou a favor, sim, de que haja geração de emprego, agora que essa geração de emprego seja feita pela porta da frente, isso é importante, é necessário, é urgente. Mas eu acho que o tempo já se avançou demais para discutirmos isso. Eu acho que quem saiu, volto a dizer, no início do governo Ricardo, não teve para quem reclamar, não encontrou espaço na grande mídia ou nas grandes casas de discussões de representatividade do povo para chorar o leite derramado das demissões dos 36 mil que malvadamente, perversamente foi demitido pelo governo Ricardo Coutinho. Ninguém se opôs a isso, aceitamos pacificamente, com raríssimas exceções. E agora, no apagar das luzes do governo Ricardo, é um governo que está terminando, nós queremos discutir o que não tem mais jeito, não tem mais jeito. A gente vai resolver o quê? O governador já disse que não volta? Qualquer governo, seja ele qual for, municipal, estadual, federal, ao assumir faz isso. O vereador Napoleão, Vossa Excelência sabe que isso acontece, não é de hoje. Então eu acho que nós deveríamos nos antecipar a outros assuntos importantes, como por exemplo, o Jornal da Paraíba, o Correio da Paraíba de hoje, vereador Olímpio, traz algo interessante. Abastecimento d'água deve piorar até 2015. Nós já vivemos um racionamento em Campina Grande há muito tempo com o nome de falta d'água. E não é, por exemplo, o bairro do Centenário está há 5 dias sem uma gota de água nas torneiras. 5 dias. Racionamento. Severino Cabral do mesmo jeito. Então eu acho que no rame-rame dessa história, a população está abrindo os olhos e está vendo que não é futuro para nós políticos, enquanto parlamentares, discutirmos esse assunto. Nós temos assunto muito mais importante hoje para debater em Campina Grande.
E antecipo de antemão meu voto. Não votarei nem a favor de um requerimento para discutir a questão do Estado, nem votarei a questão do requerimento do vereador Napoleão para discutir a questão das demissões da Prefeitura. Eu entendo que nós temos assuntos mais importantes para debatermos nessa casa, inclusive agora, antes mesmo de sairmos do recesso, que é a questão do abastecimento da água em nossa cidade. Concedo, continuando ainda no grande expediente, a palavra ao vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, essa é uma história, e eu não quero me aprofundar nela, mas somente dar um pequeno testemunho. Isso é uma história que não tem mocinho. Não tem mocinho. Eu me recordo quando o hoje senador Cássio Cunha Lima se investiu no primeiro mandato de governador do estado. Eu não vou nem falar das demissões das pessoas que estavam perto do então delegado de Polícia Civil, Olímpio Oliveira. Não vou falar nem do exílio político que eu tive que passar por 2 anos em Tibiri. Mas a esposa do meu pai, até hoje eu não consegui convertê-la ao meu segmento político. Ela é apaixonada por Cássio Cunha Lima. Na caixa de costura dela, onde ela guarda as linhas, tem uma foto de Cássio ainda menino, candidato a deputado federal. Pois bem, Cássio assumiu o governo do estado, Valniza Ramos, a esposa do meu pai, minha madrasta, era então diretora do Colégio Estadual do José Pinheiro, eleita. Foi exonerada do cargo. Então, nessa história não tem mocinho. Um dia nós haveremos de ter vergonha, de sentir vergonha para aqueles que ainda têm esse sentimento, né? De estar discutindo esse tipo de politicagem, de coisa rasteira, que não se enquadra dentro daquilo que deveria ser trazido a essa tribuna. Essa tribuna, ela tem o peso da responsabilidade daquele cidadão ali, que está ali não é porque é bonito, não. Que está ali porque honrou essa tribuna. E honrou a confiança do povo de Campina Grande. Estou passando por um momento de dor. Eu escrevi no que permite os 180 caracteres do Twitter. Quando o amigo se vai, leva parte da gente. E eu perdi um amigo. Uma pessoa muito cara que aprendi a gostar. O poeta Manuel Monteiro. Um homem íntegro, um homem sério, um homem do bem, um homem puro, um homem que levava uma vida simples, com o que a simplicidade da vida permite, e que nós todos sofremos por uma semana com o seu desaparecimento, e estamos sofrendo com o seu passamento eterno.
E a homenagem que eu faço hoje a Manuel Monteiro, eu faço com muita convicção e com muita tranquilidade, porque a homenagem nós fizemos em vida. Celebramos a vida dele quando nos lembramos de conceder a ele o título de cidadão campinense. E para rememorar aquele dia 7 de dezembro de 2010, eu deixo registrado para os anais desta casa o discurso que fiz naquele dia. Ele mandou para mim, e ainda está aqui com a letra dele, para que eu pudesse fundamentar o nosso projeto, a pequena história de uma vida longa. E eu fiz um pequeno discurso para um grande poeta. O poeta Manuel Monteiro da Silva, ou simplesmente Manuel Monteiro, como assina suas obras, nasceu em 1937 no município de Bezerros, em Pernambuco, na década de 50. Ele veio para Campina Grande ainda na sua adolescência, de onde não mais saiu. É o mais importante cordelista brasileiro, pelo menos era, em atividade, segundo a própria Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Uma mente criativa, um apaixonado pela cultura de nossa gente, um poeta que semeia versos como quem planta esperança, fazendo mais do que ensinar a ler, fazendo gostar de ler. Escreveu e escreve sobre tudo e todos. Quem manda é a inspiração, ou o freguês. Solta o verso e prende a atenção por onde passa. Passa e fica presente na mente, que sua rima cativa. Rima que tem cheiro de gente, jeito de povo e gosto de comida feita em panela de barro. Campina tem Ares de Nazaré, a terra natal de Jesus, onde ele não pôde pregar. Eu mesmo fiquei impressionado como o artista do gabarito de Manuel é reverenciado por outros cordelistas e por estudiosos como poeta de maior projeção da atualidade, que tem levado a nossa cultura além fronteiras, inclusive com os seus versos sendo publicados pelo Ministério da Educação e Cultura e pelas mais expressivas editoras do Brasil, como o caso da FTD, da Abril e DCL. E ele ainda não havia recebido reconhecimento para ser cidadão honorário de Campina Grande. Afinal, Manuel adotou Campina, generosamente Campina o acolheu, mas os campinenses ainda estavam em débito com o poeta. Corrigir essa missão histórica é o que pretendemos com este ato. Este poder não pode olvidar esse amor imenso de quem adota antes de ser adotado, de quem ama antes de ser amado. Paixão incondicional, amor filial, já rimado, metrificado e cantado. Que o poeta no coração já escreveu, mas que precisa ser documentado em letras garrafais, pois aprendemos com Cecília Meirelles que as palavras voam, ou seja, as palavras voam e os escritos permanecem. Enfim, esta é uma justa homenagem a este cidadão que adotou Campina como cidade ideal para amar, viver, trabalhar e constituir uma família. Esta casa que faz leis está fazendo justiça nesta manhã do dia 7 de dezembro de 2010. Ao grande poeta, a nossa saudade das oportunidades que nós tivemos de conversar sobre política. Ele que era um apaixonado por política, que era suplente de vereador desta casa, eleito que foi pelo PSB, porque não poderia ser pelo PCBão, pelo Partido Comunista do Brasil, que estava na ilegalidade. Chegou à primeira suplência de vereador, mas teve a carta de primeiro suplente rasgada a mando do Exército Brasileiro, que recomendou a esta casa que tirasse o seu nome da lista dos suplentes de vereador. Isso, um ato que ele dizia, mostrando como foi dura a ditadura,
que além dos 3 meses de cadeia que ele tirou, né, por um abuso da ditadura. Se Vossa Excelência me permite uma parte no final de sua... Pois não, eu ouvirei com maior prazer, até porque sei que Vossa Excelência é um amante da literatura e da nossa cultura popular. Então dizia eu que naqueles duros meses de 1964, Manuel Monteiro foi jogado no fundo da cadeia, porque ele era líder sindical, representava os gráficos, e a ditadura, achando pouco de tolher a sua liberdade, ainda mandou rasgar a carta de primeira suplência que ele tinha como vereador da cidade de Campina Grande. Eu vou ouvir com o maior prazer o brilhante vereador, o talentoso vereador Bruno Cunha Lima. Senhor presidente Murilo Galdino, senhor vereador Olimpo Oliveira, se não fosse num momento como esse, ficaria extremamente feliz em me coadunar e me juntar às palavras de Vossa Excelência no tocante à homenagem que ora presta ao poeta maior cordelista deste país, Manuel Monteiro. Mas, como disse, se não fosse num momento como esse, porque esse é um momento sentido, é um momento de ausência, de dor para os amigos, não só do poeta, mas para os amigos da poesia, para os amigos da literatura, para os amigos da cultura deste país. Foi-se tragicamente talvez o maior expoente da poesia do cordel desta nação nos dias atuais. Manuel Monteiro, que é membro imortal da Academia de Letras de Cordel deste país, deixa uma lacuna talvez impreenchível. Um homem não se repete no exercício de suas próprias funções. Já disse isso José Américo de Almeida há muito tempo. Se um homem não se repete a si próprio, dificilmente outro homem repetirá alguém. Então, Manuel Monteiro vai e deixa essa lacuna sentida, mas a nós que permanecemos fica o dever de dar continuação, de propagar tão belas palavras, mas sobretudo os gestos que ele teve durante a vida inteira. Apesar de ser novo, tive a oportunidade de conhecer Manuel ainda bem mais novo do que sou hoje, e passar a admirá-lo pelos gestos de largueza que sempre teve, né, moral e enfim. Então, nesse momento, me coaduno com a homenagem e, tão sentido quanto Vossa Excelência, talvez não na qualidade de amigo do poeta, mas de amigo da poesia, pela morte, pelo passamento, pelo falecimento do poeta Manuel Monteiro, e parabenizo Vossa Excelência pelo registro dos anais dessa casa, tão merecido registro da memória dele, que foi talvez o maior cordelista de nossa época. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço ao brilhantismo que o vereador Bruno Acosta assumiu de fala, uma fala carregada de sentimento, de lembranças, de boas recordações desse cidadão que levou o nome de Campina Grande a todos os rincões do Brasil. São mais de 350 folhetos. A casa dele, quem teve a oportunidade de visitar, a sala era revestida de folhetos, de literatura de cordel. E finalizando essa nossa breve fala, eu acho que nós poderíamos fazer uma homenagem
Uma homenagem que era o sonho de Manuel Monteiro. E que certa vez ele me pediu para confeccionar um projeto nesse sentido. E nós confeccionamos o projeto e, infelizmente, o projeto foi aprovado por esta casa, mas não foi sancionado pelo prefeito veneziano na época. Que seria a criação do Museu do Cordel, porque nós temos um acervo fantástico de cordel, não só dele, mas tudo aquilo que foi a vida de José Alves Sobrinho, grande pesquisador, tudo aquilo que Átila Almeida deixou na biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba. Campina Grande hoje tem o maior acervo, Campina Grande hoje tem o maior acervo de literatura de cordel do mundo. E deve-se isso a Átila Almeida, que doou a sua coleção à Universidade Estadual da Paraíba. Então nós poderíamos perpetuar a memória de Manuel Monteiro através, né, da criação do Museu do Cordel, tem tudo a ver com Campina Grande, e perpetuar o nome dele nesse museu. Museu do Cordel, né, Manuel Monteiro. Pois não, eu vou ouvir o vereador Murilo Galdino. Vereador Olímpio Oliveira, eu me acosto nas suas palavras, nas palavras de Bruno Cunha Lima. O sentimento é esse, de gratidão pela obra feita pelo poeta Manuel Monteiro e de dor, de sentimento pela forma trágica como aconteceu a sua ida. Eu quero assim, se eu não me engano, vereador Olímpio Oliveira, eu acho que aquele museu chamado dos Três Pandeiros de Campina Grande, eu acho que dá para essa semana para ser inaugurado, né? Museu de Arte Popular. O Museu de Arte Popular, conhecido como dos Três Pandeiros. Se eu não me engano também, eu acho que eu até pesquisar, como me veio isso à cabeça agora, um daqueles Três Pandeiros é dedicado ao cordel. O senhor tem conhecimento disso, vereador Bruno? Não. Se eu não me engano, eu acho que o próprio acervo que o senhor falou, que é da UEPB, deve ser direcionado para lá. Eu acho que a gente poderia até propor e pedir para aquela ala que tem de um dos pandeiros ser homenageada ao cordelista e ao poeta Manuel Monteiro. Eu acho que essa inauguração deve ocorrer até essa semana. Eu acho que a gente tem como entrar em contato com... hoje à noite. Hoje à noite, né? Eu acho que a gente poderia até entrar em contato com o reitor Rangel, que até também, como é poeta, é amante das artes, eu acho que, se ele não já tiver pensado nisso, eu acho que seria uma boa sugestão para nós darmos a ele. Muito bem lembrado, inclusive, no dia da primeira inauguração do museu, o Manuel Monteiro, né, fez uma apresentação, né, inesquecível, descendo aquela rampa, com aquela voz, com timbre forte, recitando, né, a sua homenagem ao EPB pela instalação daquele museu. Enfim, eu teria outros assuntos a tratar de interesse da cidade, mas me dou por satisfeito. E a figura de Manuel Monteiro, que escolheu Campina Grande para morar, né, que aqui construiu a sua família e deixou um monte de amigos. Essa figura, né, as pessoas que amam a cultura, que amam a literatura, é uma obrigação nossa, como bem disse o vereador Bruno Cunha Lima, não deixar essa memória, né, esmaecer. Nós temos que, todas as oportunidades, falar dessas pessoas que são os verdadeiros alicerces da Campina que nós tanto amamos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só tenho certeza que o doutor Olímpio conhece pela ordem, Bruno. Esse mote que foi glosado por Manuel Monteiro: todo homem tem na vida um passado a recordar. E eu gostaria que ficasse no registro dos anais, em apenso ao discurso de doutor Olímpio, essa glosa que diz: a minha maior riqueza não são bens materiais, são os momentos nos quais agi com honra e nobreza, dando ao meu próximo a certeza de em mim poder confiar. Não trair, não desonrar, foi meu ponto de partida. Todo homem tem na vida um passado a recordar. Era isso, senhor presidente.
Vereador Galego, pela ordem. Senhor presidente, é só para informar que hoje segue as audiências públicas da LDO, na tarde, logo mais, a partir das 14h30. Né? Gostaria de convidar a todos os presentes, a todos os colegas vereadores também, para se fazer presente. Hoje teremos, né, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, IPSEM, Urbema, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e a SEMAS. Feito o registro, senhor presidente. Vereador, bem lembrado, vereador Galego, audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para discutir a LDO a partir das 14 horas hoje. Encerrando o grande expediente, os requerimentos. Luiz, requerimento. Luiz, o requerimento. Olha aí. Passo a palavra ao secretário para a leitura das atas. Ata das sessões realizadas em 5 de junho e 29 de maio de 2014. Tem mais. Como também as realizadas em 5 de junho e 29 de maio. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir em votação. Permaneçam como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Primeiro secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento 931, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, que requer que faça constar na ata dos trabalhos legislativos voto de congratulações aos Alcoólicos Anônimos pelo transcurso do 79º aniversário de sua fundação em nossa cidade. Em discussão, requerimento do vereador Olímpio Oliveira. Não havendo quem queira discutir em votação. Permaneçam como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Requerimento 867/2014, de autoria do pastor Josimar Henrique, que requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, providências quanto à instalação de tela de proteção nas quadras do Parque da Criança. Em discussão, requerimento do pastor Josimar. Não havendo quem queira discutir em votação. Permaneçam como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Requerimento 869, de autoria da vereadora Maria Ivonete Ludogério, que requer à Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, a expansão da campanha de prevenção e combate a rancenias e verminoses para todas as escolas da rede municipal de ensino. Em discussão, requerimento da vereadora Ivonete. Permanecem como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Requerimento 875, de autoria do vereador Miguel Rodrigues, que requer moção de congratulações ao secretário de Cultura Lula Cabral pela gravação ao vivo do DVD São João Cultural, ocorrida no dia 13 de maio de 2014. Ainda do vereador Miguel Rodrigues, que requer operação tapa-buracos da rua Brigadeiro Eduardo Gomes, na Avenida Juvencio Arruda, localizada no bairro do Balocongó. Requer a substituição de lâmpadas queimadas em 17 postes entre o girador de Balocongó e a central de aulas da Universidade Estadual da Paraíba. Ainda do vereador Miguel Rodrigues, o requerimento 840 de 2014, que requer ao Centro de Vigilância Ambiental em Saúde e Zoonoses que intensifique o recolhimento de animais soltos na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, localizada no bairro de Balocongó. Em discussão, o requerimento do vereador Miguel. Não havendo quem queira discutir em votação. Permaneçam como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do vereador Galego do Leite, que requer a Secretaria de Obras o complemento de calçamento em paralelepípedos da rua Dr. Floriano Mendes Freire, no bairro do Cruzeiro. Requer a Superintendência de Trânsito a sinalização e redutores de velocidade nas mediações do Centro de Educação Mundo Moderno, na Rua das Juburamas, no bairro das Malvinas.
Ainda do vereador Galego do Leite, que requer ao Departamento de Estradas de Rodagens a instalação de redutores de velocidades na extensão da PB 138. E por último, o requerimento 884, também da autoria do vereador Galego do Leite, que requer do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba, CDRM, a perfuração de um poço artesiano para a horta comunitária do município de Campina Grande. Em discussão, requerimento do vereador Galego do Leite. Para a discussão, vereador Galego. Senhor presidente, demais colegas aqui presentes, todos os 4 requerimentos são de grande importância. Eu queria destacar em relação à solicitação ao DER, em relação a redutores de velocidade ao longo da PB 138, que está em fase de conclusão, entre o Jardim Verdejante e a Catolé de Boa Vista. Tendo em vista, senhor presidente, que existe no percurso da obra vários colégios, e aí faz-se necessário não apenas a instalação de lombada, bem como toda a sinalização com faixa de pedestre naquela BR, porque o fluxo de veículos já é muito grande e com certeza irá aumentar com a conclusão da obra, e aí os colégios municipal e estadual, vereador Metuzelar, que tem que margeia a BR, irá se tornar um perigo para tanto para os professores como para os estudantes, tanto a partir dos 5 anos até o 2º grau normal. Então, a gente faz essa solicitação e espera que o DR, como acordo com a construtora, né, instale, tendo em vista que a obra está a pleno vapor, né, aproveitando que já seja instalada brevemente, para não ficar depois, para de repente aconteça uma tragédia, para aí sim poder ser instalada posteriormente. Era só isso, senhor presidente. Não, e ainda em discussão. Não, Senhor presidente. Para discutir, vereador Bruno Cunha Lima. Só parabenizar o Galego pelo importante requerimento. Vossa Excelência, que conhece como poucos aquela região, eu também tenho a oportunidade de conhecer ainda um pouco bem, e reconheço o trabalho de Vossa Excelência na área e a importância desse requerimento, né? Nós tivemos a oportunidade de participar da construção da escola estadual do Valnizo Cunha Lima, Vossa Excelência sabe, foi uma doação nossa para a comunidade, para que a comunidade pudesse vir a ter uma escola estadual de nível médio, e é importantíssimo. Agora, se já era necessário, tendo em vista o grande fluxo de carros, sobretudo de motocicletas ali na região, agora com asfaltamento, e lá exatamente em frente à escola já está asfaltado, né? A gente... Sim, mas eu estou dizendo, né, na escola que eu estou falando especificamente. Agora é que a demanda se faz ainda mais necessária. Então, parabenizar Vossa Excelência e subscrever subscrever verbal e fisicamente o requerimento de sua autoria. Ainda em discussão. Não havendo mais nada a discutir, em votação. Permanece como estamos, que aprovam, aprovado por unanimidade. Ministro secretário. Requerimento de autoria do vereador Miguel Rodrigues, que requer à Prefeitura que disponibilize um fisioterapeuta e uma técnica em enfermagem para prestarem serviço no Instituto São Vicente de Paula, localizado nesta cidade. Requer a STTP que revitalize a pintura da faixa de pedestres na rua Siqueira Campos, em frente ao número 829. Requer a STTP que implante faixas de pedestres nos cruzamentos das ruas Arrojado Lisboa com o presidente Getúlio Vargas e Montevidéu. Ainda do vereador Miguel Rodrigues, que requer a STTP que implante um quebra-molas na altura do número 125, no bairro do Bolocongó. E por último, o requerimento 886 do vereador Miguel Rodrigues, que requer a STTP que realize estudos visando a implantação de redutores de velocidade ou quebra-molas na rua Plínio Lemos, localizado no bairro das Malvinas. Em discussão, requerimento do vereador Miguel Rodrigues. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Ministro secretário.
Requerimento de autoria do vereador Metuzela Agra de Melo, que requer, depois de ouvido a mesa desta casa, que envie ao gabinete do prefeito a solicitação de reforma e adequação das salas de odontologia nas unidades básicas de saúde da família. Requer, depois de ouvido a mesa, que providencie a retomada das obras da creche do Catolete Zé Ferreira. Ainda do vereador Metuzela Agra, que requer a Secretaria de Justiça Urbana deste município que providencie a limpeza do matagal do Catolete Zé Ferreira. Em discussão, requerimento do vereador Metzelá. Não havendo que queira discutir, em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Você concordava com a irregularidade não, mas você concorda, né? As coisas irregulares, eu pensei que seu avô tinha lhe dado outra orientação, mas aqui é uma corrupção. Requerimento de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, que requer ao Poder Executivo, através da administração da Feira da Prata, providências quanto à fiscalização do avanço de carros particulares no interior do mercado, definindo a exclusividade da área para carga e descarga. Requer do Poder do Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, provimento e ampliação de especialidades médico-pediátricas nas UBSF. Ainda do vereador Bruno Cunha Lima, que requer do Poder Executivo estudos de viabilidade para a criação de grupos de vivências terapêuticas para idosos nas UBS. Ainda do vereador Bruno Cunha Lima, que requer, através da STTP, providências quanto ao ordenamento do tráfego nas vias principais do perímetro da Feira da Prata. Miguel Rodrigues. Ainda do vereador Bruno Cunha Lima, que requer, através da Secretaria Municipal de Saúde, providências quanto à realização periódica de cursos técnicos e atualização para agentes comunitários de saúde. Faz moção de congratulações ao amigo vereador Marinaldo Cardoso pela passagem de seu aniversário. Requer ao Poder Executivo Estadual, através do órgão competente, providências quanto à reforma e reestruturação da escola audiovisual Demóstenes Cunha Lima. Requer ao Poder Executivo, através da SUSEMA, limpeza de terreno de propriedade da Prefeitura, situada à rua Décio Pedrosa Vasconcelos, próximo ao IFPB. Dinamérico, o local tem se tornado fator de risco, que favorece a ação de violência imaginária. Ainda do vereador Bruno Cunha Lima, que requer ao Poder Executivo, através da CEPLAN, pavimentação da rua São Luciano Bezerra Cabral, no bairro de Santa Cruz. Requer a reitoria da UEPB, estabelecimento de parcerias junto à Secretaria da Cultura do município e demais instituições no sentido de elencar projetos culturais de atrativos públicos para conferir funcionalidade e aquele importante moderno equipamento. E por último, dois requerimentos do vereador Bruno Cunha Lima, o de número 902, que requer ao Poder Executivo, através da CEPLAN, recapeamento asfáltico da rua Pedro II, no bairro da Bela Vista. Discussão, requerimento do vereador Bruno Cunha Lima. Para discutir o autor dos requerimentos. Senhor presidente, eu teria uma enormidade para falar a respeito de todos os requerimentos, mas vou pedir destaque em relação ao requerimento de número 898, Metuzela, e tenho certeza que não só de Vossa Excelência, mas também de Vossa Excelência, merecerá atenção este requerimento, que requer ao Poder Executivo Estadual, através do órgão competente, providências quanto à reforma e reestruturação da Escola de Audiovisual Demóstenes Cunha Lima. Desde aquelas chuvas, e Vossa Excelência deve lembrar, de 2011, aquelas fortes chuvas, as últimas chuvas que nós tivemos aqui na Paraíba, as últimas grandes chuvas, vereador Tovar, o teto da Escola de Audiovisual ruiu. Ruiu de tal forma que inviabilizou, doutor Olímpio, a manutenção das aulas daquele espaço.
E só quem conhece a realidade, como Metuzelá, Vossa Excelência conhece muito bem, doutor Olímpio também, a realidade e a demanda dessas crianças e dessas pessoas que precisam da escola de audiovisual Demóstenes Cunha Lima, sabe o problema que é, Metuzelá, essa escola ficar de portas fechadas. 2011, 2012, 2013, já estamos em 2014. Então, politicagens à parte, não é fisiologismo falar, mas pedir, já tinha pedido isso, para dizer, não, você teve tanto tempo para cobrar e só está cobrando agora, não. Ano passado nós cobramos, inclusive cobrei também em audiência pública com o governador, foi uma das demandas que nós falamos, a continuação também da PB 138 até a cidade de Boa Vista, né? tantas outras questões, mas talvez uma das principais foi a reforma e reestruturação da Escola de Audiovisual Demóstenes Cunha Lima. Então que o governador, que a equipe do governo do estado tenham o bom senso de entenderem que essas pessoas não estão lá para brincar, não, aquelas crianças, aqueles seres humanos não estão ali para se divertir, estão ali porque têm suas deficiências, sejam, enfim, cognitivas, deficiência auditiva, e precisam do suporte técnico, do suporte profissional que aquela escola presta. Então, gostaria de contar com a ajuda de todos os colegas, anexei aqui ao requerimento fotos da realidade, de como ainda hoje está a escola, ainda que nós tenhamos, Ivan, uma reforma que é contínua, mas que não acaba. Já são 3, quase 4 anos, doutor Olímpio, e eu peço a urgência da casa, no sentido de, logo após aprovado, encaminhar via telegrama para o governo do estado essa demanda. Então, deixar aí a Secretaria Parlamentar o pedido que seja encaminhado via telegrama, porque é de grande necessidade e urge a conclusão das obras da audiovisual Demóstenes Cunha Lima. Era isso, senhor presidente. Para discutir, vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, vereador Bruno, Vossa Excelência tem muita razão quando ressalta a importância desse requerimento. Eu não sei se Vossa Excelência já estava por aqui, porque essa obra se arrasta há muito tempo, e eu não tenho muita segurança se foi neste mandato ou no mandato passado, quando Vossa Excelência não estava aqui. Esses meninos vieram aqui cobrar essa obra. E assim, com todas as limitações que eles têm, né? É uma das escolas que tem o melhor IDEB, né? Escolas estaduais. E essa semana eu assistia no JPB e fiquei chocado com a falta de transparência que sequer permitem que a imprensa possa acessar o interior da obra para ver o estado da obra, né? Eu acredito que as pessoas aqui assistiram. Nós começamos um trabalho, e aí eu gostaria da atenção do vereador Miguel Rodrigues, que sempre tem sido muito competente naquilo que ele faz, para que nós possamos retomar aquelas visitas que nós começamos a fazer. Eu estive com o senhor, com o vereador Galego do Leite, lá no Estadual de Santo Antônio, né? É uma coisa que a gente não pode brincar, é a educação do nosso povo, né? Eu estou muito preocupado. E eu acho que isso deve ser feito de forma apartidária, apolítica. Eu acho que isso deve ser feito de forma ampla, geral. A gente deve visitar essas escolas estaduais que as obras estão paralisadas ou a passo de tartaruga. Eu aproveito a oportunidade do senhor Genival, que aqui está desde cedo, porque ele traz aqui uma preocupação de uma comunidade toda. Ainda ontem eu dizia a professora Yolanda aqui, quando da discussão do orçamento. Nós temos 5 creches padrões sendo construídas nos bairros de Campina Grande e que simplesmente essas creches estão paralisadas. No caso do seu Genival, que se encontra aqui, e não vai me deixar mentir, no Novo Cruzeiro, a creche está praticamente com a obra acabada.
e pararam, tiraram os trabalhadores para levar para outra creche lá na Catingueira. Descobriram um santo para cobrir outro. Qual é o problema lá do Novo Cruzeiro? A população queria muito essa creche, mas hoje não quer mais. Do jeito que está lá, não quer, porque se viu de ponto de prostituição. Hoje, eu tenho fotografias aqui, as paredes todas pichadas e com palavras obscenas. É ponto de prostituição e ponto de venda de droga. Então, a gente precisa... Eu quero saber onde é que está o Ministério Público da Educação. Porque é o filho do trabalhador que está sendo penalizado lá na EDAC. É o filho do trabalhador que está sendo penalizado quando se termina, que o senhor teve lá comigo na creche, lá do Glória. Aquilo ali é um crime de lesa juventude. Aquilo ali era para estar na cadeia quem abandonou aquela creche, lá no bairro da Glória, desde a construção do bairro. Um absurdo. Porque é o filho do trabalhador que precisa. Como também nós estamos hoje aqui denunciando, né, essas 5 creches padrões. Eu tive pelo menos 2. A que eu fiquei mais chocado foi lá no Novo Cruzeiro, porque é um abandono, sabe? É uma situação que agride os vizinhos que estão preocupados que não podem sair de casa. Católica Zé Ferreira Betuzelado diz aqui que está do mesmo jeito, né? Então, meu Deus, isso é prioridade. Isso é necessidade básica. Só sabe quem tem filho pequeno e que precisa trabalhar e não tem onde deixar o filho. Fica perturbando os avós. Então, o recurso está lá na placa. Mais de R$1 milhão para cada creche dessa. Essa obra do Instituto dos surdos e mudos, há mais de 3 anos se arrastando. A creche lá do Glória, desde a inauguração do Glória. E aquilo ali é dinheiro do nosso imposto. E aí eu não quero saber se quem está negligenciando é prefeitura, é governo do estado. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Né? Então eu deixo aqui minha sugestão, estou me voluntariando a acompanhá-lo nessa visita e vamos levar isso ao Ministério Público. Cobrar ao Ministério Público que faça um TAC, um termo de ajustamento de conduta, dando prazo para encerrar essas obras. Porque foi feito para dar esperança às crianças e hoje está servindo para, né, promover a morte, a prostituição, a droga. Isso é um absurdo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Primeiro secretário. Só pela ordem, senhor. Está em discussão aí do requerimento. Põe em votação. Verdade, vereador. Obrigado, vereador Galego. Ainda em discussão, requerimento do vereador Bruno Cunha Lima. Não haver ninguém que discutir em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Primeiro secretário. Requerimento de autoria do vereador Marinaldo Cardoso, que requer inserção dos anais dessa casa, voto de condolências aos familiares de Antônio Barbosa Moraes. Em discussão, não haver ninguém que discutir em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Miguel Rodrigues, que requer a STTP que implante faixa de pedestre na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Ainda a STTP que revitalize a pintura da faixa de pedestre na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Requerimento de autoria do vereador Miguel Rodrigues. Em discussão, requerimento do vereador Miguel. Não havendo ninguém que discutir em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Requerimento 932, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, que requer ao excelentíssimo senhor governador do estado da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho, a isenção do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS,
para aquisição de veículos tipo motocicleta, para utilização no transporte remunerado de passageiros, mototáxi. Ainda do vereador Olímpio Oliveira, que requer ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique Eduardo Alves, que prioriza a tramitação da PL 5340/2013, a qual dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e Imposto sobre Operações Financeiras, na aquisição de veículos tipo motocicleta ou motoneta, para utilização no transporte remunerado de passageiros. Em discussão, requerimento do vereador Olímpio Oliveira. Para discutir, o autor do requerimento tem prioridade. Senhor presidente, nós estamos apresentando esses dois requerimentos porque nós temos uma história de luta em defesa do sistema de mototáxi de Campina Grande, né, que enfrenta inúmeras dificuldades, né, que vem aí tentando sobreviver, né, com a concorrência, tentando sobreviver com os assaltos, tentando sobreviver com a mídia que muitas vezes, quando alguém que está fazendo o transporte clandestino ou alternativo, como se chama, é preso fazendo um assalto, né, se coloca lá, foi preso o mototaxista assaltando e tal, e não vê que existem profissionais que, né, se credenciaram de forma legal, que são profissionais que merecem o nosso respeito, até mesmo porque a Lei Federal 12.009, de 29 de julho, regulamentou a profissão. Nós tivemos aqui um esforço muito grande para aprovar a lei que garante, né, o direito à praça de mototáxi, de dar ao mototaxista o mesmo direito que o taxista já tinha, de poder repassar a sua praça. Isso foi uma conquista muito importante, mas a categoria ela vem ainda sofrendo algumas discriminações. Por exemplo, esses dois requerimentos, que já foi uma preocupação logo no início do mandato do vereador Saulo Noronha, ele apresentou alguma coisa no mesmo sentido, e nós estamos apenas renovando, porque faz mais de um ano que ele apresentou isso, não foi cumprido, estamos só apenas reforçando. Nós estamos pedindo, primeiro, ao Congresso Nacional, que agilize a votação, né, do PL 5340 de 2013, né, que isenta, né, do IPI e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, as motocicletas, quando elas forem adquiridas pelos mototaxistas. Do mesmo jeito, estamos pedindo ao governador do estado para desonerar o ICMS, porque isso já acontece com táxi. É por isso que você vê a frota de táxi toda novinha, porque você não paga IPI, não paga IOF, não paga ICMS. Não é justo que profissionais que estejam no mesmo sistema, que é o caso do mototaxista, tenham que pagar, né, ICMS, IPI, né, e IOF. Então, basicamente, esses dois requerimentos estão querendo do governo do estado e do governo federal que dê ao mototaxista o mesmo tratamento que já é dado ao taxista, né? Porque, como eu disse anteriormente, são categorias que já vêm sofrendo, né? Nós temos aí, e estiveram aqui a semana passada, nós ouvimos aqueles que estão hoje no transporte alternativo, que estão na luta também, né? Vendo se consegue ampliar a quantidade de mototaxistas, de taxistas, para que alguns sejam contemplados. É a luta deles, estão lá na luta deles, mas nós não podemos nos esquecer de que, na forma que está, quem é regulamentado, quem é regularizado, está perdendo clientela. Vem sofrendo com isso. Vem sofrendo com os assaltos constantes. Então, o que essa casa pode fazer minimamente,
E aí eu faço questão de mencionar, o vereador Saulo Noronha tem sido um companheiro de luta nessa caminhada também, tem uma identidade com essa categoria também, e sempre está ombreado conosco naquilo que nós estamos propondo, para que eles possam ter assegurado isso, porque é uma questão de justiça. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Olímpio Oliveira e dizer que eu subscrevi, vereador, peço autorização para subscrever, como também subscrevi do vereador Saulo na época. Ainda para discutir o vereador Saulo Noronha. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o vereador Olímpio também, que sempre tem colaborado e contribuído com o sistema mototáxi, e relembrou que há requerimento nosso aprovado também nessa casa, e com um teor também de igual modo, que pede a isenção do ICMS para os mototaxistas. Há um outro requerimento também que pede, vereador Olímpio, a isenção na taxa de renovação da habilitação. Tendo em vista, tanto do ICMS quanto da habilitação, que a categoria é uma categoria humilde e realmente sofrida, né? Então, eles sofrem com o sol e com a chuva. Vereador Olímpio, eu parabenizo Vossa Excelência também, mais uma vez, por sua atuação. Quero dizer também, vereador, que muitos não sabem, mas eu, por um curto período de tempo, quando começou o sistema mototáxi, eu rodei de mototáxi. Por um curto período de tempo. E sei na pele o que eles vivem. Obrigado. Obrigado, vereador Saulo, parabéns. Ainda em discussão, não havendo mais que discutir em votação, permanece como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Encerramos para o meu expediente, abrimos a ordem do dia, como não temos matéria, encerramos a ordem do dia, abrimos as explicações pessoais. Temos o vereador Tovar e o Olímpio Oliveira inscritos. Vereador Olímpio, abre mão da sua fala. Explicações pessoais. Já tivemos a oportunidade de discutir diversos temas. Eu estava inscrito para falar justamente essa questão lá da creche do Novo Cruzeiro, né, e das demais creches, mas tive a oportunidade de dentro dos comentários que nós tivemos dos requerimentos, já falar do tema. Apenas fazer um convite, porque o vereador Marinaldo não se encontra aqui, porque hoje à tarde nós estaremos aqui discutindo, né, orçamento. Ontem foi uma lástima. Ontem nós não tivemos participação nem da população, nem dos vereadores e nem da coordenação do orçamento participativo do município, né? Então, uma coisa que a gente sabe que, como o vereador Napoleão diz aqui, é uma peça fictícia, e cada dia que passa eu me convenço mais disso, porque nem as emendas que a gente consegue aprovar, elas são consideradas, mas a gente tem que, pelo menos, fazer com que as autoridades que aqui estão, os secretários municipais, eles entendam que esta casa não está para brincadeira. Que quando nós estamos aqui demandando, nós estamos demandando com a força daquilo que o povo nos conferiu. Eu tenho absoluta certeza que os vereadores aqui, eles não trazem um tema aqui para a tribuna ou para tratar, porque acha que deve tratar disso ou aquilo. 95% dos temas que eu trago é cobrança do povo mesmo. O povo que eu encontro na rua e que cobra, né? Amanhã eu estarei aqui falando, mais uma vez, de uma cobrança que eu tenho recebido renitente. Viu, vereador Pimentel? Uma cobrança renitente que eu tenho recebido, que Vossa Excelência é um parceiro. Eu lhe tenho como parceiro nessa cobrança, né? A iluminação pública, olha, foi abusivo o reajuste, Pimentel. Eu resgatei, né, a lei anterior, sabe? E a gente tem que ter cuidado aqui de votar projeto sem estar com a cópia da lei que está sendo modificada. Sabe quanto era, né, eu contribuinte, o amigo contribuinte, qualquer pessoa que consuma acima de 60 quilowatts mês? Era 3% sobre o valor da conta, a taxa de iluminação. Passou para 20%. Um aumento aí perto de 700%. A gente precisa
chamar essa discussão de novo a esta casa. Né? Porque está defasado, está precisando dar um reajuste, tudo bem. Agora, 700% é demais. Né? Então, a gente vai chamar essa discussão. E tudo isso, eu tenho absoluta certeza que os senhores também estão sendo cobrados. Porque eu sou cobrado. Eu vou no mercadinho, o cabo do mercadinho me cobra. Está aqui, o camarada ontem eu estive lá. Ele disse, mas vocês estão bonitos. Como é que vocês aprovam um negócio desse contra a gente? Eu disse, rapaz, o que foi? Aí ele me mostrou as contas dele. Está aqui. Mês de março. Ele pagava de iluminação pública, mês de abril, R$ 8,40. Mês de 8,40. Olha só, preste atenção, por favor. 8,40 no dia 26 de abril. No dia 26 de maio, pulou para R$ 94,10. Aí você multiplica isso por uma Campina toda. É complicado. Né? Então, nós precisamos rediscutir essa história. Né? E eu, amanhã, com certeza, estou entrando com um pedido de audiência pública. Eu estive com o secretário essa semana, estive ontem com ele, conversei com ele, não saí convencido daquilo que ele me argumentou. E eu acho que a gente, do mesmo jeito que aconteceu com a lei da gestão pactuada, eu acho que quando você faz alguma coisa que é nociva, e o prefeito ele tem demonstrado que tem essa capacidade de rever os equívocos. Né? Então, voltaremos a discutir isso amanhã. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Olímpio. Com certeza pode contar comigo para voltarmos à discussão do projeto. Muito bem o senhor fala. Encerramos as explicações pessoais, encerramos a presente sessão. Convidamos a todos para a sessão hoje à tarde do orçamento, às 14 horas, e sessão ordinária no dia de amanhã. Muito obrigado a todos.